Existe uma frase que assombra conversas, redes sociais e desabafos emocionais. Uma frase dita com a convicção de quem observa um fato óbvio: os homens são todos iguais. Mas, sob essa aparente certeza, esconde-se uma contradição profunda, porque, ao mesmo tempo em que se afirma essa igualdade, também se diz que a escolha é criteriosa, seletiva, exigente. Se a escolha é tão rigorosa, por que o resultado parece sempre o mesmo? Essa pergunta incomoda, porque ela não aponta para fora. Ela aponta para dentro da nossa própria dinâmica psicológica. A mente humana detesta contradições. E quando uma delas persiste, é sinal de que algo mais profundo opera sob a superfície. A primeira coisa a entender é que escolher muito não significa necessariamente escolher diferente. Muitas vezes significa apenas escolher repetidamente dentro do mesmo padrão emocional. A seleção não acontece só no nível racional, ela acontece principalmente no nível inconsciente. Nós não escolhemos aquilo que queremos conscientemente. Nós escolhemos aquilo que é familiar emocionalmente. E o cérebro, num ato de autoproteção, confunde familiaridade com segurança, mesmo quando essa familiaridade já nos causou dor antes. É por isso que alguém pode jurar que aprendeu com os erros, que mudou os critérios, que agora sabe o que quer, mas, na prática, continua se sentindo irresistivelmente atraída pelo mesmo tipo de personalidade, pelo mesmo comportamento, pela mesma dinâmica relacional. O rosto muda, o nome muda, a história de vida muda, mas a estrutura emocional do vínculo permanece intacta, como um fantasma que troca de roupa, mas nunca de essência. Quando o resultado se repete, o cérebro busca a explicação mais simples, e a explicação mais fácil nunca é: talvez eu esteja repetindo um padrão. O problema são eles. Generalizar alivia a responsabilidade interna. Se todos são iguais, então não há nada a ser revisto na própria escolha. Essa frase funciona como um anestésico psicológico. Ela protege o ego da dor de olhar para si mesmo e reconhecer sua participação no ciclo, porque admitir que existe um padrão de escolha é admitir que existe uma responsabilidade. E a responsabilidade dói muito mais do que a acusação. Outro ponto crucial é que igual raramente significa igual de verdade. Na maioria das vezes significa igual naquilo que me machuca. O cérebro não registra a pessoa inteira, com suas complexidades e nuances. Ele registra com foco absoluto o impacto emocional da ferida. Se alguém se envolveu repetidamente com pessoas emocionalmente indisponíveis, por exemplo, a dor lancinante da indisponibilidade se torna o foco central da memória. A partir daí, qualquer homem que demonstre o menor traço parecido é imediatamente encaixado na mesma categoria. A nuance desaparece. A individualidade é apagada. Isso não é maldade, é um mecanismo de defesa. A mente tenta evitar a dor futura, criando atalhos emocionais. Ela prefere errar pelo excesso de generalização a correr o risco de sofrer de novo. O problema é que esses atalhos também distorcem a percepção da realidade. Eles reduzem seres humanos complexos a rótulos simplistas e perigosos. E quanto mais uma pessoa acredita nesse rótulo, mais ela passa a enxergar apenas as evidências que o confirmam. É o viés de confirmação em plena ação. Quando algo dá errado, vira prova irrefutável da teoria. Quando algo dá certo, vira apenas uma exceção que confirma a regra. Com o tempo, a frase "são todos iguais" deixa de ser um simples desabafo e se solidifica como uma crença. E crenças são poderosas. Elas moldam nossas escolhas, nossos comportamentos e, principalmente, nossas expectativas. A pessoa já entra em novas relações esperando a frustração, antecipando a decepção. E essas expectativas sombrias
moldam a forma como ela reage, se comunica e se posiciona no relacionamento. Muitas relações não fracassam apenas por quem o outro é, mas por quem nós nos tornamos quando entramos nelas, já armados com a certeza do fracasso. Existe ainda outro fator delicado nesta equação. A atração não é democrática. Ela não distribui interesse de forma equilibrada pelo mundo. Um grupo relativamente pequeno de homens acaba concentrando uma parte desproporcional da atenção feminina. Isso cria uma perigosa ilusão de variedade quando, na prática, a disputa emocional ocorre quase sempre no mesmo território restrito. Se muitas pessoas competem pelo mesmo tipo de perfil, geralmente aquele marcado pela confiança extrema, pelo desapego emocional, pela validação intermitente e pela sensação de desafio, o desfecho tende a ser dolorosamente parecido para a maioria. Esses elementos são altamente estimulantes para o nosso sistema de recompensa, mas são, por natureza, emocionalmente instáveis e insustentáveis a longo prazo. Quando a relação inevitavelmente termina mal, a dor não é associada ao padrão de escolha arriscado. Ela é transferida e associada ao gênero inteiro. É muito mais fácil, muito menos doloroso, dizer todos os homens são iguais do que admitir para si mesma: eu sou atraída por dinâmicas que me ferem. Esse deslocamento de responsabilidade não resolve o problema. Pelo contrário, ele apenas o perpetua, trancando a pessoa num ciclo de repetição. Quanto mais a frase é repetida, mais ela reforça a sensação de impotência. Porque se todos são realmente iguais, não há saída possível. A pessoa se torna prisioneira de uma crença que ela mesma criou. E a mente humana, em sua busca por conforto, muitas vezes prefere uma explicação errada que ofereça uma sensação de controle a uma explicação verdadeira que exija uma dolorosa mudança interna. Criticar comportamentos nocivos é necessário e saudável, mas generalizar identidades inteiras é um erro destrutivo. Homens não são todos iguais, assim como mulheres não são todas iguais. O que acontece é que os nossos padrões de escolha tendem a se repetir de forma implacável quando não são questionados. E esses padrões não desaparecem sozinhos. Eles precisam ser vistos, compreendidos e desarmados conscientemente, peça por peça. A verdadeira maturidade emocional começa no momento exato em que alguém troca a pergunta: por que todos são assim? Pela pergunta: o que em mim está me levando sempre a esse mesmo tipo de vínculo? Essa pergunta não é confortável, ela queima, ela expõe, mas ela é, acima de tudo, libertadora, porque ela devolve o poder a quem pergunta. Enquanto a resposta estiver sempre lá fora, no outro, a repetição continuará sendo o destino. No fim, a frase "os homens são todos iguais" não diz tanto sobre os homens. Ela diz muito mais sobre a dor, a frustração e os padrões não elaborados de quem a repete incessantemente. Entender isso não é se culpar, é amadurecer. E amadurecer, por mais que doa no início, dói muito menos do que repetir o mesmo ciclo de dor indefinidamente. Se você entendeu essa dinâmica, você já está muitos passos à frente, porque a clareza sempre precede a mudança. Pense nisso.